Olá, vamos para a segunda parte do vídeo especial Coronavírus? Então, meu nome é Ohana Salles, sou advogada e eu estou comentando algumas coisas que me instigaram durante essa pandemia a dar uma estudada a mais e compartilhar com vocês. No primeiro vídeo a gente falou sobre a situação do corona em geral, falamos sobre os direitos fundamentais a estarem em confronto, que seria no caso a saúde pública versus as liberdades, e comentei também já sobre o decreto de calamidade pública nacional e suas justificativas. Eu queria falar mais um pouquinho sobre as justificativas, só para a gente explicar sobre o poder de polícia, porque entre as justificativas desse decreto, a gente tem não só a questão financeira, porque a União e o Congresso Nacional reconheceram que não tinha condições de arcar com as despesas extraordinárias que iriam surgir através da pandemia, e ultrapassar o teto e ultrapassar todo o planejado para esse ano, tanto as questões sanitárias quanto as questões sociais, que a gente vê aí o auxílio emergencial agora dando também um gasto a mais, como também eles queriam fazer com que o poder de polícia atuasse nas questões da pandemia. O que seria esse poder de polícia? O poder de polícia é a forma de expressão do Estado. Estado, entendam entes federativos em geral, certo? Não só a União. O Estado ele pode se manifestar através de normas ou de ações. E tudo isso com a intenção de prevalecer a supremacia do interesse público, que seria agora essa questão do coletivo, da saúde pública coletiva, acima das nossas liberdades individuais, por exemplo. E aí o Estado pode atuar com prevenção, com fiscalização e com repressão. Importante é ver que o Estado vai ter essa liberdade de decidir que o coletivo vai estar acima do individual nesse momento, quando é utilizado o poder de polícia. E tem autoexecutoriedade, que aí não depende do poder judiciário para ter autorização de agir, e tem a coercibilidade, que se o individual tentar descumprir alguma norma, algum ordenamento que o Estado estabeleceu, o Estado pode fazer com que haja penalidades. No caso do coronavírus, o que a gente está observando muito é a aplicação de multa, por exemplo, certo? Tem outras medidas, cada estado, cada município está agindo como acha adequado, mas a maioria está aplicando multas, né, se houver algum descumprimento. Eu vou dar um exemplo, mas é um exemplo fictício para vocês entenderem a situação. O seu município disse: o indivíduo não pode ir ao supermercado, tem que ficar direto em casa, não pode ir ao supermercado, sob pena de uma multa de R$10. Aí está a coercibilidade, ele está aplicando alguma pena a você se você descumprir, certo? Então, agora vamos falar mais esmiuçado do sistema constitucional de crise, que eu já tinha citado no primeiro vídeo, já que a gente já esclareceu um pouco o poder de polícia, que tinha iniciado esse assunto no outro vídeo. E o sistema constitucional de crise, a gente vai começar esclarecendo que ele pode estar sendo acionado em 4 situações, quando se enquadram 4 situações. É excepcional, é uma medida excepcional, com temporalidade. Por quê? Porque por ser excepcional, tem que ter um momento de começar e de acabar. É só durante aquela situação que vai durar aquelas regras, aquelas medidas que estão sendo adotadas, aquele sistema de crise. Tem que obedecer à Constituição, as regrinhas que a Constituição traz, e também tem que haver uma necessidade, tem que ser bem justificado por que vai ser aplicado aquele sistema de crise, já que é excepcional, não é qualquer coisa que vai ensejar que o sistema de crise seja acionado. Na Constituição, a gente, como eu falei antes, não tinha previsto estado de calamidade pública para a União. O que nós tínhamos? Intervenção, estado de defesa e estado de sítio. O que as pessoas estão comentando muito é por que não foi aplicado o estado de defesa e o estado de sítio. O estado de defesa, falando informalmente, para todo mundo entender um pouquinho do que se trata, ele tem essas características, é excepcional, tem a necessidade, está na Constituição, todas as características essenciais, a princípio, ele tem. Só que, nas suas características particulares, ele não iria se adequar muito bem à situação do coronavírus. O estado de defesa, ele quer que haja uma prevenção ou restabelecer a paz social e a ordem pública. Daí, ok, faz sentido.
vê que pode estar ameaçada essas questões através de um acontecimento natural grave ou iminente, e também quando as suas instituições podem estar com algum problema na estabilidade, que também ok para o coronavírus. Por que não foi adaptado e aplicado nessa situação? E é a justificativa que os juristas estão dando para isso. Não foi aplicado o estado de defesa porque o estado de defesa tem um prazo de 30 dias, prorrogado somente mais uma vez. E a pandemia a gente não tinha nenhuma noção de quanto tempo ia durar, tanto que a gente está vendo que está durando muito tempo. E fora isso, é porque o estado de defesa ele é para locais restritos e determinados. E nesse caso também não iria se enquadrar ao coronavírus, porque não é uma localidade específica que está sofrendo com isso, é todo o país. Então, por causa desses dois requisitos, se achou a justificativa de não ser aplicado. A outra medida seria o estado de sítio. O estado de sítio é muito mais gravoso. E nós temos que entender que o estado de sítio é como se fosse assim. Se nenhuma das outras medidas funcionou, foi eficaz, aí sim se aciona o estado de sítio. E isso já foi um motivo para se ter um pé atrás de aplicá-lo. Ele também tem aquela questão de excepcional, de tempo, de necessidade, de obedecer às normas da Constituição, mas na situação atual todo mundo ficou com um pouco de receio, apesar de que ainda existem requerimentos de pareceres em relação a isso, sobre a possibilidade de aplicar. A gente sabe que inclusive a OAB já fez parecer sobre isso, o governo federal já pediu um parecer se era possível ou não o estado de sítio. Ele é aplicado em situações de guerra ou também quando existe uma comoção de grande repercussão e grave repercussão nacional, que no caso do corona seria essa repercussão de grave repercussão nacional, que iria se enquadrar mais. Mas como eu disse, se as outras medidas não fossem eficazes, né? Então é realmente em último caso essa questão de estado de sítio. É tão em último caso que nas outras medidas a União decreta e depois o Congresso Nacional avalia. O estado de sítio é tão grave que primeiro tem que solicitar que o Congresso Nacional reconheça para depois ser decretado. Para vocês verem. Além disso, as outras medidas existem restrições de liberdade. No estado de sítio não são restrições. Segundo alguns juristas renomados nacionalmente, o termo técnico usado deveriam ser suspensões, que seriam mais graves ainda. Por exemplo, a restrição hoje de liberdade é que você não pode ir ao supermercado muitas pessoas ao mesmo tempo, por exemplo. Se fosse suspensão, você provavelmente não poderia sair de casa. Existiria a possibilidade de detenção em prédios, para vocês terem uma noção. Ou então em relação à comunicação, ia ter suspensão ou intervenção nas comunicações. Comunicações entendam, interferência na sua correspondência, no que está sendo dito na rádio, na televisão. Vocês estão tentando entender a gravidade disso? Fora a questão de que podem surgir penalidades que não estão previstas. Por exemplo, se fosse uma situação de guerra, o nosso país não tem pena de morte, mas no estado de sítio, sendo decretado na situação de guerra, poderia haver a possibilidade de pena de morte. Então, realmente é algo muito grave, que uma das coisas também que é mais difícil de ser aplicado no nosso país é porque essa situação pode ser prorrogada para sempre. Então, além de ser uma situação bem excepcional, que tem um dano bem grave a ser reparado, essa situação pode durar para sempre. Então, por muito receio, na verdade, né, a questão até mesmo que política, vamos dizer assim, existem pareceres, tanto favoráveis quanto não, à aplicação do estado de sítio, caso o estado de calamidade não funcione, mas com muito receio ele deve ser aplicado com muita cautela, e eu acho que no caso do Brasil não vai chegar a esse ponto, assim eu espero, até porque todo mundo já está na ânsia de acabar com esse isolamento. Passando dessa parte do sistema de crise constitucional mais detalhadozinho um pouquinho, vamos encerrar esse vídeo e vamos para o último, sobre existe uma hierarquia entre os decretos da União, do Estado, do município, quem você deve seguir. Próximo vídeo, não perca.